Bom, a gente prometeu e ele já está aqui com a gente, né? O Rubens Lemos Filho, a gente já tem intimidade, chama de Rubinho. Rubinho, né? desde 88. Então, Rubinho, muito prazer tê-lo aqui conosco na bancada para falar desse novo filho que você está colocando, trazendo aí ao mundo. Aí eu já disse, a gente vai falar do livro, vai relacionar esse passado com o presente, com a possibilidade de futuro. É o meu 6º filho de papel, que é o livro Juvenal Lamartine, Primeiro Estádio, Minha Versão, que é a história do primeiro estádio de futebol, que eu chamo de santuário do futebol do Rio Grande do Norte. Foi inaugurado em 1928 e que vai fazer 95 anos ano que vem. O leitor, de cara, ele vai pegar esse livro e vai dizer assim, eu comecei, por que você começou e por onde você começou? Bem, por que eu comecei? Porque eu tinha dentro de mim, eu tenho com o Juvenal Lamartine uma dívida de gratidão muito grande, porque eu fui uma criança pobre. Criança pobre não pode ir para festa, não pode ir para nada. Minha diversão, da minha patota e a minha, da Ezequias Pegado no Tirol, era ir ao Juvenal Lamartine. Eu escrevo para a comunidade, eu escrevo para compartilhar conhecimento. Para as pessoas saberem que antes de ter havido a Arena das Dunas, antes de ter havido o Castelão sobre o qual eu escrevi primeiro, há 5 anos, o Memórias Póstumas do Estádio Assassinado, eu decidi, em 2019, eu já tinha muita coisa e começar a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, pesquisei, e a cada vez que eu ia pesquisando, eu ia me empolgando mais. Eu tenho nesse livro aqui, só para começar, eu tenho nesse livro aqui o Deca Campeonato do ABC, de 1932 a 1941. Sabe quem narra o Deca Campeonato do ABC nesse meu livro, que eu consegui, assim, depois de muita pesquisa? O acadêmico potiguar da Academia Brasileira de Letras, já falecido, o jornalista Murilo Melo Filho. Ele descreve o Deca Campeonato do ABC, narrando a partida final contra o Santa Cruz. E leva um esporro do editor da Gazeta Ilustrada do Rio de Janeiro. Quando você escrever, você lembre-se que existe no jornalismo uma coisa chamada fotografia. Mande a foto. O texto de Murilo, um luxo. E o cara, depois, ninguém nunca mais soube quem era. Mas ele começou... perdido o emprego. Ele começou aos 13, 14 anos? Não. Murilo tinha 13, 14 anos. O cara que pediu a foto, não precisava da foto, porque se ele lesse o texto direito, ele já imaginava a foto. Tava descrito. Mas Murilo, ele começou como peladeiro no Tirol e foi ser cronista esportivo. E aproveitou. Aí tem as histórias de Vicente Farache no ABC, tem as histórias de Humberto Nesi no América, tem as apostas que havia no estádio. E eu dividi da seguinte forma. Eu começo contando um pouco da minha vida, da minha infância no Tirol, da minha primeira vez que eu entrei no estádio, em 78, quando já existia o Castelão. Eu entrei no estádio, foi aquela coisa... Porque eu soube do estádio através da minha avó. Eu tinha 7 anos, passei e disse, vó, ali ali perto da escola doméstica, que era bom onde nós morávamos, que é aquilo que fica entre o Colégio Auxiliadora e o posto Pitombeira. Aí vovó disse, que ela me botava para dormir, disse, olha, aquilo ali é o estádio Juvenal Lamartine. Eu disse, o que é Juvenal Lamartine? Juvenal Lamartine foi um governador do Rio Grande do Norte, muito, muito rigoroso, que ele era lenda, isso é uma lenda urbana. Pegava 10 bandidos, botava dentro de um navio, levava no alto mar, soltava 9 e trazia um para contar a história. Ele foi o cara Meu que pai, realmente... coincidentemente, me contou E aí tem o perfil dele, tem a forma como ele se elegeu, né, governador. Eu acho que o nome do JL é uma homenagem porque ele investia muito no... Ele gostava de futebol, ele gostava de esporte, ele queria fazer um governo, porque ele não disputou eleição. Naquela época ele era do PRP, o partido que chamavam PRPistas, né, Partido Republicano Popular. E aí os coronéis vieram todos do Seridó,
coronel naquela época, não é porque eles eram militares, eram títulos comprados, patentes compradas. Eles vieram e disseram, ó, Zé Augusto Bezerra de Medeiros era o governador, que foi o grande guru de Aloysio Alves. E o seguinte, quem vai ser o próximo? Quem vai ser o sucessor de Zé Augusto? A Juvenal Martini. E como é que a gente faz? Então, chama todo mundo aqui em Natal. Na Ribeira, hoje, Ribeira tá, né? Graças a Deus tem a Jovem Pan News aqui e a tribuna para segurar a onda. Mas naquela época a Ribeira, com seus cabarés, com o grande hotel, com tudo, Pulsava. vieram todos para cá, escolheram, porque não tinha outro partido para disputar a eleição, escolheram o Juvenal Lamartine para governador e Joaquim Inácio de Carvalho Filho para vice. O que é que acontece? Os clubes jogavam onde hoje é a Catedral Metropolitana. Sim, eu já soube dessa história. Então os clubes se reuniram, os clubes deram Arapuca, os clubes deram migué nele. Os clubes se juntaram, convidaram o governador para uma reunião na Liga, que funcionava na Avenida Rio Branco, no centro da cidade. Governador, o senhor, como um homem que vai revolucionar o Rio Grande do Norte, vai fazer muita coisa pelo Rio Grande do Norte, mas o futebol do Rio Grande do Norte precisa de um estádio. E a gente quer que o senhor construa o estádio para a gente homenagear com o seu nome. Enfim, o arquiteto do estádio, ele disse, eu vou para Natal, eu volto para Natal, mas com uma condição. O projeto eu não vou cobrar nada, eu quero fazer esse projeto para dar de presente para a minha cidade. Então foi feito o Juvenal Lamartine, inicialmente com uma arcada, essa arcada que está aqui na capa, podiam se botar bandeirolas, a tribuna de honra, que hoje não existe mais, e os pequenos batentes de arquibancada e o resto geral. E aí o estádio foi inaugurado, foi lançada a pedra fundamental, o estádio foi inaugurado no jogo ABC em Cabo Branco, em 28. O primeiro gol do estádio foi marcado pelo Deão do ABC. Coloco assim, até por definição editorial minha, que o estádio, de 28 até os anos 50, ele foi amador. Porque Vicente Farache tinha 2 times. Vicente Farache foi o maior obsedista que já houve aqui. Ele com a Maria Lamas Farache, que dá o nome do Frasqueirão. Então, o que é que ele fazia? Ele criou 2 times. Ele criou um time. Ele tinha o ABC e criou o Paysandu. Esse Paysandu servia para quê? O Paysandu disputava, o ABC precisava que o América perdesse 1 ponto. A gente jogava o Paysandu, ganhava do América para facilitar para o ABC. Às vezes com jogadores, inclusive, do ABC. Será que foi por isso que depois, no futuro, deu aquela praga com o Paysandu, hein? Pra pagar o castigo? Mas a gente curou a praga do Curuzu. Curou. Né? Curou. Aquele jogo, inclusive, os 37 anos, eu lembro de mais daquele jogo. Foi um gol de Daci, zagueiro, que foi do Corinthians. Lá no estádio Mangueirão. Pois é, aí a gente foi buscando, pesquisando e notando que realmente a história de Juvenal Lamartine eu acho mais instigante do que a do Castelão. Porque é um estádio que você também é muito fã. Eu sou louco. A minha casa é infância infinita. Mas o Juvenal Lamartine é na raiz. Sem o Juvenal Lamartine não teria havido Castelão. Né? Nos anos 50... Aqui houve o maior jogo de futebol que eu acho que está muito bem retratado aqui, modéstia à parte. O maior jogo de futebol que houve no Rio Grande do Norte foi no Juvenal Lamartine. O jogo... O segundo... Não. Foi o segundo jogo de 1959, Campeonato Brasileiro de Seleções, Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Norte começou o campeonato. Havia o campeonato de seleções. E o Rio Grande do Norte não tinha tradição. Ele sempre apanhava. Ceará não passava da... E esse ano, todo mundo fala em Jorginho e Alberi, né? Uhum. Nas minhas pesquisas, nas minhas entrevistas, nas minhas conclusões... Eu digo o seguinte, anos 50, Jorginho, sim, Saquinho do América também. Anos 60, Alberi, sim, Evaldo Pancinha, irmão de Saquinho do América, também. E Vasconcelos do Alecrim, também. Então, em 59, houve o Rio Grande do Norte, assim, sem maiores pretensões, ele começou contra Alagoas. Classificou em cima de Alagoas.
Normal, classificar sobre Alagoas. Foi pegar a Paraíba, rivalidade. Classificou em cima da Paraíba. Pau na Paraíba. Aí todo mundo diz assim, o próximo jogo é contra o Ceará, isso já entre dezembro de 59 e janeiro de 60. Jogo contra o Ceará. O Ceará é uma máquina. O Ceará, na época, tinha um jogador chamado Walter Vieira, que era considerado um dos melhores centroavantes do Brasil. E um ponto esquerda que depois foi titulado do Palmeiras na academia, chamado BCC. Primeiro jogo, Ceará e Rio Grande do Norte no PV. Super e hiper lotado. O que é que se esperava? Pau no Rio Grande do Norte. O que é que acontece? Cocó, do ABC, faz Rio Grande do Norte 1, Ceará 0. Aí vem o segundo jogo. O jogo, os Juvenal Martini oficialmente tinha uma capacidade para 7 mil pessoas. Quando dá meio-dia, mais de 2 mil voltam para casa porque os portões estão fechados para o segundo jogo. E aí Walter Vieira faz 2-0. Aí volta aquele complexo de vira-lata. Vamos ser eliminados. E aí acontece no segundo tempo, Aladim faz o 2-1 e faltando as 6 ou 7 minutos, no gol de entrada, Jorginho, professor, dribla metade da defesa do Ceará, dribla o goleiro e empata. E aí a cidade explode. 2-2. O Rio Grande do Norte classifica-se para a semifinal contra o Rio de Janeiro, que não era Rio de Janeiro. Era Guanabara, Distrito Federal, capital do Brasil. E o Rio de Janeiro vem pra cá. Rio de Janeiro, goleiro Manga. Goleirão, hein? Manga, campo titular da seleção de 66. Histórico. Embora tenha frangado lá. Manga, veio o Pinga, que jogou em 54. Babá, que era um ponto esquerdo do Flamengo, que tinha 1,53 m, que passava por debaixo da perna lateral. Enfim, o Rio timaço. Primeiro jogo, o Rio disse, não, vamos liquidar logo, né? Aí ganharam de 4-2. Aí disseram assim, o Rio Grande do Norte vai pro Maracanã, os caras daqui tudo felizes da vida, vamos pro Maracanã jogar a outra partida. Aí o pessoal do Rio, os jogadores do Rio mesmo, eles ficaram alojados. Você imagine, em janeiro de 60, o cara ficar alojado lá na base aérea de Parnamirim, tá? Eles foram e disseram, e propuseram, rapaz, a gente já tá aqui. Vamos jogar de novo. Vamos jogar aqui. E aqui lota, lá não dá ninguém, vocês vão passar vergonha, vocês vão ficar... E a gente não vai ter nem ano pra resultado. O jogo aqui super lotado, super lotado. Esse foi o maior momento de afirmação do Rio Grande do Norte. O Rio, no primeiro tempo, o Rio Grande do Norte faz 1-0, gol contra de Russo, Russo foi supervisor de João Saldanha na seleção brasileira nas eliminatórias de 69. Russo, gol contra. E aí, Rossi, um meia que está vivo em Belo Horizonte, jogador do Botafogo, do Santos, do Cruzeiro, dá uma porrada ali da entrada da área, no gol que dá para a pista, e Ribamar não aceita, e é gol. Então, são momentos interessantes. Pouca gente sabe que no Juvenal Lamartine, grandes nomes do futebol brasileiro jogaram aqui. Grandes nomes, e eram lotados. Aqui em Natal, eu vou abrir isso, porque quando eu começo a falar, eu gosto, por isso que eu quero que vocês perguntem. Houve uma das maiores humilhações da vida de Barbosa, contada por ele no Jornal dos Esportes. Barbosa, quando perdeu a Copa de 50, ele acabou-se, coitado. Quer dizer, o Brasil é o único país em que se perde de 2-1 e se é crucificado, e se perde de 7-1 e como não acontecesse nada. Então, Barbosa, quando Barbosa chegou em Natal, o Vasco cedeu Barbosa para o Santa Cruz, em 56. O Santa Cruz veio fazer 3 jogos em Natal. Aqui tinha um cidadão chamado Garcia, que era o cara que tinha os carros de som da cidade. E ali na Princesa Isabel, quando na descida para o Baldo, ali você e Vicente pegaram, ele não. Você, Itamar e Vicente pegaram isso. Na Princesa Isabel, umas galeterias que ficavam... Sim. O cara passava com o carro de som para os galeteiros. Vamos ver Frango a Barbosa. Frango a Barbosa, lá no Juvenal, em Juvenal Lamartine. ABC e Santa Cruz, depois América e Santa Cruz, ABC e Santa Cruz. E Barbosa aqui no Grande Hotel. Eles desciam aqui em frente ao Grande Hotel e ficavam, Barbosa. Mentira. Ficava. Barbosa, vem. É a época, hein? Frangueiro. A resultado. Barbosa foi pro jogo, foi bem no jogo, mas muito triste. E aí chega para ele
ele... Não é spoiler, não. Ele chega pra... Eu ia perguntar. Quando tem, assim, no Juvenal Martini, a entrada... Quem não conhece o Juvenal Martini, não adianta eu decifrar, mas vocês conhecem. Embaixo das cabines eram os vestiários. E Barbosa ficava lá sentado. Terminou o jogo, chegou o professor Geraldo Batista, que foi presidente da Compev muito tempo aqui. Aí disse, Barbosa, eu queria só lhe cumprimentar, eu sou vascaíno e tal. Ele olhou para Geraldo Batista e disse, você é a primeira pessoa, desde 1950, que chega para mim e não pergunta pelo jogo contra o Uruguai. Nossa. Foi a pé para pegar o ônibus, né, para encerrar esse assunto aqui. Foi a pé para pegar o ônibus, para ir embora. Aí tinha um meninote, de 11, 12 anos, estudante do Marista, interno, que o Marista na época era interno, piruano, né? Que menino gosta. Eu fiz muito isso. Eu entrava em vestiário, eu ficava me metendo, sabe, metendo ouvindo, me meter levava o caramba. É verdade. Né? Aí o Barbosa chega pro menino e faz, garoto, com aquele jeito carioca, garoto, olha os termos. Posso filar um cigarro dos teus? O cara com 12 anos fumando. Sabe quem era? Cassiano Arruda Câmara. Cassiano Arruda Câmara, que viu isso tudo. Que legal. Sensacional. Gente, antes da gente continuar esse papo aqui com o Rubinho, que tá falando do livro, né, que ele tá lançando. Vamos lá, meninos. Suas vezes, perguntem. Recentemente a gente viu uma verdadeira... Vicente Estevão. Boa tarde, Vicente. Vicente, tricolor. Recentemente a gente viu uma verdadeira batalha judicial entre a federação e o governo do estado para ver quem ficava de posse daquela questão. Como é que o Rubinho, historiador, que pesquisa a história do estado, se coloca no meio dessa história? Qual a visão que você tem? Eu faço uma comparação. Da outra vez em que o governo do estado ficou com posse de estádio no Rio Grande do Norte, que é que terminou? Chão. Então, a decisão do desembargador Cláudio Santos, uma decisão que o Rio Grande do Norte não deu a dimensão exata do seu alcance. Tomada alguns anos passados, ele como relator do caso, proibindo que o Juvenal Lamartine fosse usado para fins que não os seus fins específicos de futebol. É por isso que eu prefiro. Eu ontem entrei no Juvenal Lamartine dentro das possibilidades. Eu não defendo Zé Vanildo, eu não defendo dirigente nenhum, mas também não ataco por atacar. Eu acho isso. Eu falo o que a minha consciência manda. Eu entrei no Juvenal Lamartine, o gramado excelente, bem cuidado por seu Tico e pelo outro ajudante. Tem pessoas lá. Tá tendo jogo de segunda divisão. Se a federação, se Cláudio Santos ou qualquer outro desembargador tem dado o ganho de causa para o governo do estado, da época, que queria transformar o Juvenal Lamartine numa praça, num parque, num lugar de caminhada, numa área que está no mapa da violência como das piores da Zona Leste, eu prefiro que fique com a federação. Eu acho apenas que o poder público poderia fazer em Natal o que se faz. Eu vou citar em algumas cidades. Cuiabá, onde eu morei, não tenho saudades, mas eu estou citando como exemplo. Cuiabá... Nem do clima? E o pior que oscilava, Vicente, ficava frio e quente. O Verdão foi demolido, né? As cidades mais fracas politicamente tiveram seus estados demolidos. Natal e Cuiabá. Então, a Arena Pantanal existe. Mas o misto de Cuiabá, que estava na segunda divisão, remodelou, junto com a federação, o Dutrinha, que é o JL de lá. E o Dutrinha hoje está uma beleza servindo. João Pessoa, o Estádio da Graça. Tem um Almeidão? Tem. Mas um jogo pequeno, vai para o Estádio da Graça. E é muito mais aconchegante você assistir um jogo desse. Porque é uma diversão, você não tem perigo de porrada de torcida organizada, não tem nada. Isso aconteceu em Fortaleza, o PV. O PV estava morto. E lá tem a Arena Castelão, tem o PV. Em Recife tem os Aflitos, tem o Arruda, tem a Ilha do Retiro, tem a Arena Pernambuco, mas os Aflitos do Náutico não acabaram. Sim. Então, para que o Rio Grande do Norte é um estado especializado em destruir? Valorizar o JL é a gente preservar um pouco, né, da nossa história.
E por que não jogos da segunda divisão lá? Por que não jogos do Sub-20, do Sub-19, do Sub-17? Manter aquilo ali ativo, né? Eu acho que eu tô com você nesse sentido. Me diga uma coisa, é um jogo Visão Celeste e Riachuelo. Você vai botar esse jogo Na Arena das Dunas, né? Seria na- mais interessante. lá, porque você tem ali uma área residencial muito grande. Então o cara tá sem fazer nada, pô, tem um joguinho, uma pelada pra ir, uma cerveja pra tomar e tal. Mas hoje, do jeito que está, não dá pra fazer nada, porque tá interditado, né? Posso fazer uma pergunta Pode, pro pode Rubinho? sim. Rubinho, foi quanto tempo de pesquisa seu 3 livro? anos. 3 anos. 3 anos, Qual é. foi a história, assim, mais de... Porque, claro, a gente tem que checar tudo, né? E você, como um grande repórter da tribuna, de tudo, fez aí cruzamento de dados, de informações. Isso. Qual foi a história, assim, mais complexa pra você amarrar tudo e escrever? A história mais complexa para amarrar tudo e escrever, deixa me ver aqui. Teve a vinda de Zizinho Eita, que legal. do Flamengo, Do Flamengo. do Flamengo em 1947. Ele veio aqui, eu tive que buscar informações no Rio, checar e tal. Não indo lá, mas com os amigos e conseguindo a pesquisa e confirmando. A cidade parou também. A vinda de Pelé foi bacana. A briga, o licenciamento do América, de Isso aí 1959 é a uma 66. grande história, né? O América não participou do campeonato para construir, era esse o pretexto, para construir a sede da Rodrigues Alves, a Babilônia Rubra, que era chamada na época, que é um projeto lindíssimo, que eu descrevo também no livro, conto aí. Porque para eu contar por que o América saiu, eu tenho que contar por que o América saiu. Exato. Então o América passou de 59 a 66, então o campeonato murchou. Surgiu um clube chamado O Globo. O Globo era uma loja de móveis do Alecrim, ali perto da igreja de São Pedro. E aí o dono era um húngaro, Imre Fried, que ele chegou aqui em Natal e era fã da seleção húngara de 54. E ele, aproveitando a saída do América, ele pintou o Globo de vermelho e branco. E o Globo chegou a ser vice-campeão de 62, até caiu na decisão uma parte da arquibancada e tal. Mas eu sou muito ligado a fatos humanos. Eu acho que essa história de Barbosa, o episódio que houve em 70, aqui. 70, o Castelão já estava aí avançado, o Juvenal Martins já estava desprezado, né? Já não era mais... Foi um episódio que houve entre Paulo César Caju. Olha os craques que já jogaram aqui. Pelé, Zizinho, Ademir da Guia, Paulo César Caju. Não vamos esquecer de Garrincha duas vezes, né? Bellini. Esse eu vou deixar por último. Jogou 3 vezes. 3, né? Garrincha, Ademir da Guia, Raul. Grandes jogadores. Zizinho, Rubens, da seleção de 54, Pinga. Então, esse episódio de Barbosa foi uma coisa que me marcou bastante para mostrar até que ponto a maldade humana pode chegar. Porque Barbosa era um homem absolutamente derrotado. E ele chega em Natal e diz assim, Natal talvez não lembre. Nem lembre, nem saiba. E outra coisa que eu tenho uma curiosidade. No dia 16 de julho de 1950, que o Brasil perdeu para o Uruguai, teve jogo no JL. Você acredita? Teve jogo do campeonato. Final do Mundial, da Do Copa Mundial do Mundo no Brasil. E teve jogo válido pelo campeonato. Talvez tenha sido um dos únicos do Hoje- mundo, né? Hoje, do Brasil. hoje em dia os caras adiam jogo por causa de um jogo do Flamengo. Pois é, vai mas tinha jogo, acontecer. teve jogo, a tabela não mudou. O ABC licenciou em 52. O inevitável falar em Alberi. Quando Alberi chegou, eu trago inclusive fotos. Uma foto que ninguém tem, que é a estreia de Alberi no ABC. O jogo de estreia contra o Santa Cruz, né? Teve aquele jogo misterioso, que eu acho que é o jogo mais... Deixa eu tirar uma dúvida com você, Rubem. Diga, Eu perguntei outro dia na redação, isso causou uma celeuma danada. Alberi foi sempre o 10 do ABC, desde que estreou? Não. Porque naquela época, a formação era a seguinte: 5 era o médio volante, 10 era o meio armador e 8 era o ponta de lança. Alberi era o ponta de lança, era o 8. Alberi passou a ser 10 no ABC nos anos 70. Tinha essa dúvida. A primeira dupla, o primeiro meio campo... Tem uma foto de Alberi com a 8 aqui na tribuna. Aqui tem. Ele jogava de 9, ele estreou com a 9.
de centroavante. Essa foto tá no livro. Tá no livro. Olha aí. Então, o meio campo do ABC, que estreou com o Alberi, era o meio campo não, a linha atacante era Martinho, um ponto direito daqui, Cocó, Alberi e o ponto esquerda, Ivo. Esse time perdeu pro Santa Cruz de 3-2 e Alberi fez gol. A 10 para o craque parece que se notabilizou a partir de 70, né, com o Pelé. Quem? A 10 para o craque do time. Não, a 10 Não. começou em 58. com o Pelé. 58. É. Pelé. Não, mas se notabilizou todo o craque, era Rubinho, quem carregava a gente- a camisa 10 a gente- a partir de 70. E A só que gente- Alberi chegou em 68, ele não era craque. Ninguém sabia que ele era um craque. Foi É. virando, foi Ele trazer. foi conquistando. O Era coração essa, do a dúvida, povo. era essa a Rubinho. dúvida que eu tinha. Quero Ele saber jogou, se... ele jogou de 8 até 73. Como faz para comprar? E outra, quando vai ser o lançamento? Onde vai ser? Que isso. horas? E depois, como é que a gente faz para comprar o seu livro? Itamar e todos que estão aqui acompanhando esse bate-papo, né, não é nada formal. O Juvenal Martins, eu vou levar aqui para ver uma capa que foi feita por Tim Kawasaki e Alex Medeiros. Agradeço a todos eles, é editado pela Offset Gráfica. Eu digo aqui no livro o seguinte: quem me der a chance, a honra de ler Juvenal Lamartine, primeiro estádio, minha versão, não encontrará o estilo relatorial e estatístico. O texto passeia pela saudade e a importância gigante do pequenino cantinho em épocas gloriosas na vida de Natal. Então, ou é um livro-reportagem para alguns, ou é uma coisa meio romanceada, mas com base em fatos verídicos, estatisticamente comprovados. Bem, o livro será lançado no dia 13 de setembro, é uma terça-feira, às 18 horas, na AABB em Natal. Não tem erro, eu já lancei meu livro do Machadão lá, foi muito bom, é um lugar central, é um lugar seguro, cabe todo mundo, o salão lá é um salão amplo, e as pessoas podem ir lá, vai ter, nós vamos dar, eu vou ficar lá assinando, mas vou dar o máximo de atendimento, vou receber todos muito bem, estou querendo que todos se sintam em casa e que compartilhem comigo essa emoção que eu estou vivendo, essa alegria que eu vou, se Deus quiser, proporcionar a história do Rio Grande do Norte, a história do... Porque não conto só futebol, eu conto eleição, eu conto crime, eu conto coisas que aconteceram, sabe? Faz toda uma relação da cidade. Eu faço na um época paralelo com- da cidade, por exemplo, Natal, quando o JL foi inaugurado, Natal tinha 70, 80 mil habitantes, aí com 10 anos Natal passou a ter 160, não dá, o JL já era pequeno, entendeu? E aquela luta de construir um estádio, não construía e tal. Você lembra, Rubinho, por exemplo, da inauguração das torres de iluminação do Em jogo? 1946, foi inaugurado o jogo do América, o América venceu esse jogo contra a equipe da Paraíba. Olha aí, quem foi o outro craque que você viu jogar no Juvenal Lamartine? Fora os que já são tão badalados. Rapaz, eu tive a honra de ver em 3 campeonatos estaduais que o Castelão estava interditado. Eu tive a honra de ver o meu maior ídolo do ABC lá no JL, foi Marinho Apolônio. Muito bem. Gileno Escócia diz o seguinte: no início dos anos 70 teve um jogo Alecrim Vasco, que jogou pelo Vasco foi Silva, camisa 10, craque de bola Foi da época. esse jogo eu conto 2-1 pro Vasco. Muito bem. E das suas emoções lá no estádio, qual foi a maior emoção que você pode descrever? A última. Foi a última e a última quando eu não tô com gente perto, eu não consigo segurar o choro, não. Foi a decisão de 1997. O América estava na Série A, o Castelão interditado. E a decisão, o ABC jogando pelo empate, o América faz 1-0 com o Carlos Mota, no gol de entrada. E no gol dos fundos, e no final, Henrique, um ponta direita que foi do Baraú, do Potiguar. Henrique, lembra Henrique? Era Henrique e Claudinho um ataque. Henrique recebe uma bola de costa para Gito. Dá uma girada na pequena área, antes da pequena área, e bate no canto de Emerson, o goleiro do América. E eu saí de casa, eu saí do estádio vibrando, mas ao mesmo tempo, eu conto isso no fim do livro, com aquela sensação de que nunca mais. E realmente nunca mais. Eu votei ontem. E eu confesso que eu passei mais tempo olhando para tudo que eu pude ver. Aquela arquibancada está interditada, aquele frasqueirão, eu fui muitas vezes ali, ver ABC América ali, era uma coisa... Aquele Castelão, aquele frasqueirão quando veio, eu conto também em 66,
Ali parecia que o JL tinha virado o Maracanã, porque ali era geral. Aí foi feito no governo do Monsenhor Valfredo Gugel, que era muito ligado a futebol, era torcedor do Alecrim e do Vasco da Gama. Foi ele que trouxe o Alecrim e o Vasco nesse jogo. E depois o ABC jogou com o Vasco também. Foi 1-0 pro Vasco, gol de Ademir. Que aí foi fizeram aquela emulação, Alberi, Silva Batuta, não sei o quê, tal. Tem foto também aqui. Legal. Dos dois. Rubinho, pra encerrar, infelizmente o tempo tá se acabando. E o pessoal aqui realmente ó, é uma galera, muita gente falando, mas o pessoal quer saber pra comprar e quanto vai custar o livro. Ó, o livro vai custar, são 480 páginas, ele é todo em verniz. Esse livro é uma paginação especial. Esse livro vai custar R$80. Esse livro vai ser vendido. Eu não tenho certeza ainda, mas sempre meus livros são vendidos na cooperativa universitária, são vendidos na livraria Ateneu. Isso aí é certeza, na livraria Ateneu. E quem, como o pastor... Isso, Saulo. Quem, como o pastor Saulo, não está em Natal, o pastor Saulo, fique tranquilo, ele não vai ficar sem o livro. De jeito nenhum, isso é um compromisso meu com ele. Tá Se doido Deus pra quiser. Bom, já ouvimos o apito. Rubinho, agradecer demais, cara. Eu agradeço a vocês todos. É um Valeu, papo. Rubinho. O E programa parabéns foi curto. pelo livro. Parabéns, Muito obrigado. Parabéns por muito manter obrigado. a história viva, né? A partir de Flávio, a partir de Itamar, de Erasmo, de todos esses que estão me proporcionando, de todos vocês que estão me proporcionando esse momento, porque eu preciso muito de divulgação até pro principal, né? Porque eu preciso pagar o livro. Um grande abraço. Abraço, gente. Obrigado pela participação, obrigado pelas perguntas, por participar, por estar com a gente nesse momento especial. Obrigado, Vicente Estevam. Obrigado, Vicente. Rubinho. Valeu, gente. Valeu, grande Itamar. abraço. Valeu, Até a abração. Vicente vai ver o Tele Santana no Fluminense no auge aqui. Olha aí. Siga com a Jovem Pan News Natal. Um abraço.